O nosso segundo torneio da lista se chama Iron Cup. Essa é uma competição que, para quem começou a competir durante 2020 e 2021, muito provavelmente não conhece. Esse é um torneio que acontecia anualmente na Universidade da Inatel, que fica em Santa Rita de Sapucaí, em Minas Gerais. A competição é feita mais para o público universitário, mas como eu disse no torneio anterior, isso não impede ninguém de participar, já que não tem faixa etária. Existem algumas categorias que você pode competir. Entre elas tem Sumo Lego 1 kg, Sumo Mini 500 gramas, Futebol Simulation 2D, Futebol Very Small Size, Seguidor de linha, Sumo 3 kg, Robotracking e Combate. Vamos primeiro falar das categorias de Sumo. O Sumo Lego 1 kg é uma competição composta por 2 robôs de Lego que devem pesar no máximo 1 kg e terem uma dimensão especificada pela competição. Se você não estiver com no máximo 1 kg ou estar de acordo com a medição da competição, o seu robô não pode participar. Assim como a gente vê em lutas de UFC que os lutadores têm que estar no peso. Os 2 robôs ficam uma arena circular chamada de dojo. O objetivo é simples, derrubar o outro adversário. O legal dessa competição é que você pode pensar que o sumo depende só de força, mas nessa categoria os robôs funcionam de maneira autônoma, então isso permite que as equipes abusem bastante de posicionamento e estratégia na programação. Então é uma categoria que tudo pode acontecer e você nunca pode contar com a vitória. Todas as categorias de sumo têm o mesmo objetivo, que é derrubar o outro adversário. O Sumo Mini 500 gramas tem que ter um peso definido de até 500 gramas e um tamanho específico também. Essa categoria costuma utilizar materiais mais robustos e menores em relação ao Lego, e inclusive um pouco mais perigoso. Isso porque a maioria dos robôs utiliza uma base de metal e uma lâmina que ajuda a empurrar o adversário para fora. Os motores também costumam ser mais potentes e a mecânica do robô normalmente é feita de impressão 3D. Já a categoria de Sumo 3 kg tem uma diferença em relação às outras duas. Enquanto o Sumo Mini e o Sumo Lego são categorias de robôs autônomos, o Sumo 3 kg também tem uma categoria rádio controlada. Nessa competição, os robôs são bem mais perigosos, têm motores mais potentes, lâminas mais afiadas e a maioria utiliza ímãs no robô para deixá-lo bem aderente na pista e dificultar ao adversário de empurrá-lo para fora da arena. Na categoria de seguidor de linha, você deve criar um robô que irá seguir uma linha branca em uma pista de borracha preta. O robô que conseguir completar uma volta em menor tempo vence a competição. O legal dessa categoria é que o robô precisa ser autônomo e para ter uma boa performance, você precisa entender muito bem de programação e mecânica, principalmente aerodinâmica. Outro detalhe muito legal para quem curte tecnologia e programação é que essa categoria pode utilizar bastante conceitos como Machine Learning, controle LPD, mapeamento e muito mais. Normalmente, essa é a categoria que eu recomendo para quem está começando na robótica, ou que ainda é muito novo. Isso porque esses robôs não têm lâminas e nada muito pontiagudo para ferir alguém. E porque a mecânica, eletrônica e até mesmo a programação podem ser simples e mesmo assim você vai conseguir competir e se divertir. A Iron Cup tem 2 categorias de futebol, uma chamada de Futebol Simulation 2D e a outra chamada de Futebol Very Small Size. O Futebol Simulation 2D se trata de uma competição simulada de futebol. Nessa competição é utilizada uma espécie de programação orientada a agentes, que são os jogadores virtuais que utilizam-se de inteligência computacional ou artificial distribuída, com a finalidade de resolver um problema maior. Na categoria, 2 times de 11 jogadores jogam futebol em um simulador desenvolvido para ambientar de forma realística um jogo de futebol. Os jogadores ficam cansados, se machucam, possuem visão de somente 180 graus à sua frente, somente escutam o comando de outros jogadores a uma distância de máxima de 5 metros e precisam a todo instante trocar informações entre si. Já a categoria de futebol Very Small Size tem como objetivo desenvolver um time construído de 3 robôs de até 7,5 cm cada lado. Esse time deve ser capaz de jogar de futebol de forma autônoma através do desenvolvimento de tecnologias nas áreas de inteligência artificial, reconhecimento de imagem, eletrônica e mecânica. O campo dessa categoria é de 150 cm de largura e 130 cm de comprimento. O foco da competição da VSS, Very Small Size, está na cooperação e no controle multitarefa inteligente em um ambiente altamente dinâmico e no reconhecimento dos robôs pela visão. Ou seja, é necessário fazer com que os robôs joguem coletivamente ao realizar passes e jogadas. Além disso, cada time deve desenvolver seu próprio software de reconhecimento de imagem e desenvolver soluções para o melhor aproveitamento possível do espaço disponível no robô. Sendo assim, a VSS desenvolve, além do trabalho em equipe, outras habilidades essenciais para a formação acadêmica do engenheiro. Então, como se pode ver, essas 2 categorias de futebol são bem mais técnicas e desafiam bastante as habilidades de quem gosta de inteligência artificial, machine learning e programação.
A categoria Tracking tem como objetivo criar um robô inteligente, que sabe se localizar cones e alcançá-los em um campo aberto no menor tempo. A competição normalmente é feita em um campo de futebol, sem obstáculos e com 3 cones sobre quadrados brancos, que devem ser atingidos ordenadamente. Como a competição ocorre em um campo aberto, a maioria dos robôs são feitos para não ficar presos em irregularidades, andando bem em terra, gramado e asfalto. Além disso, muitos utilizam sensores ultrassônicos, sensores de bússola, câmeras, giroscópio, acelerômetro e diversos outros sensores para que o robô seja mais inteligente e consiga se identificar na pista e identificar os cones. Já a categoria de combate se baseia na luta de 2 robôs radiocontrolados em uma arena blindada e super resistente. O objetivo principal é você destruir o outro robô, mas a luta não acontece eternamente, ela tem um limite de 2 minutos. Caso os 2 robôs ainda estejam funcionando até o tempo limite, a decisão ficará para os juízes, que avaliam os robôs em alguns aspectos, como agressividade e dano. A definição de agressividade e dano costumam ser um pouco complexas, então não vou entrar nesses detalhes aqui. Para conseguir ferir o outro adversário, os robôs costumam ter 2 tipos de armas, que são chamadas de armas ativas ou armas passivas. As armas passivas costumam ser rampas ou algo que chamamos de forks, que tem a função de levantar o outro adversário e empurrá-lo até a parede. Tirando o fato também que essas rampas costumam ser afiadas, o que pode também danificar o robô adversário. Já as armas ativas são objetos afiados conectados a um motor. Se você já viu BattleBots, as armas ativas seguem mais ou menos essa mesma ideia. Se você nunca viu, imagine lâminas de um cortador de grama viradas para cima, batendo em um robô. O efeito é bem poderoso. Por isso que a arena é blindada, para que os robôs possam ser o mais mortais possíveis dentro da arena e não precisarmos nos preocupar da luta machucar algum espectador ou até mesmo os pilotos. Essa categoria tem vários tamanhos, assim como a batalha de UFC. A maioria das categorias tem nomes que remetem a insetos, então as principais categorias são Featherweight, Antweight e Beetleweight. O detalhe é que a arena do Beetleweight é maior que a arena da categoria Fairy e Ant. E se você está gostando desse vídeo e já achou bem legal essas competições, já deixa seu like, se inscreve no canal para ficar ligado em mais novidades. Inclusive porque, já dando um spoiler, eu pretendo ir na Iron Cup, então você acha mesmo que eu vou perder a oportunidade de gravar minha experiência no torneio? Então se você quer curtir essa experiência comigo, é muito importante a sua inscrição aqui no canal.